Nós estamos aqui na segunda videoaula sobre vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância sanitária e saúde do trabalhador. Falaremos agora os conceitos segundo a legislação brasileira em vigência, em vigor. Tá? Então, falaremos primeiro sobre a Lei 8.080 de 90. Como já sabemos, a Lei 8.080 de 1990 é a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde em todo o território nacional, tanto as atividades públicas quanto de instituições privadas, sem fins lucrativos, com fins lucrativos e atividades exercidas por pessoas naturais. Falaremos agora do artigo 6º da Lei 8.080. O artigo 6º deixa claro, estão incluídas ainda no campo da atuação do Sistema Único de Saúde, então o SUS, ele desenvolve, ele executa as ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador. Então, as ações que vamos definir agora, vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, são executadas pelo Sistema Único de Saúde. É bom lembrar que a Lei 8.080 de 90, ela não cita a vigilância em saúde. Ela cita a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador. Primeiro parágrafo. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, então o conceito, qual é o conceito de vigilância sanitária? Segundo a Lei 8.080. É um conjunto de ações que tem como foco eliminar, reduzir e prevenir riscos são chances, à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Então, a vigilância sanitária, ela vai diminuir, ela vai prevenir, ela vai eliminar riscos à saúde. Esses riscos que envolvem a vigilância sanitária são provindos do meio ambiente, do meio de produção, da circulação de bens, da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo. Então, vamos entender tudo que esteja relacionado ao meio ambiente, que possa levar risco às pessoas, à produção de produtos, né? Ou seja, a produção de fábricas, de empresas, ao trabalhador, né? A circulação de bens, ou seja, tudo que envolve a circulação de alimentos, de produtos, de bens, e da prestação de serviços que tem interesse à saúde. A vigilância sanitária, ela vai exercer ações para eliminar, para diminuir e para prevenir danos. Consultórios odontológicos, consultórios de fisioterapeutas, consultórios médicos, irão obedecer às regras da vigilância sanitária. Vejamos então agora as ações. O controle de bens de consumo que, direto, ou seja, que a empresa mesmo produz, ou indiretamente, se relacionem com a saúde, aí envolve água, aí envolve a água mineral, né? Aí envolve refrigerantes, aí envolve sucos, ou seja, todo e qualquer alimento, medicamento também, compreendidos todas as etapas e processos. Então, toda etapa, desde a produção, do armazenamento, do transporte, da distribuição, da entrega, da venda, é fiscalizado pela vigilância sanitária. Tá? Até o final, que é o consumo. Até as questões relacionadas à estrutura física do estabelecimento que as pessoas vão lá consumir alimento, por exemplo. Que as pessoas vão lá comprar água, por exemplo. Tá? Segundo, do controle da prestação de serviços que se relacionam direta, ou seja, que se relacionam diretamente com saúde, consultório odontológico, consultório de fisioterapia, consultório médicos, tá? Farmácias, ou de forma indireta. Indireta, por exemplo, são a prestação de serviço de academias. Isso é um outro exemplo, tá? Que a vigilância sanitária faz fiscalização. Mercados, hipermercados,
Parágrafo 2º. Agora falaremos do conceito de vigilância epidemiológica, segundo a Lei 8.080. Vamos lembrar que a vigilância sanitária tem a ver muito com riscos, né? Minimizar riscos, eliminação, controle provenientes de produtos de interesse da saúde e de serviços de interesse de forma direta e indireta. Agora, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento. Então, a vigilância epidemiológica está baseada no conhecimento, a detecção, ou seja, a descoberta, né? A prevenção, ou seja, evitar qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Então, um fator importante, a vigilância epidemiológica trata de fator determinante, ou seja, o que determina as doenças, o que determina a saúde das pessoas. Fiscalização de uma água, fiscalização de alimentos. E condicionantes voltado à condição de moradia, condição de trabalho, condição de renda. Então, dá para se perceber aqui que a Lei 8.080 traz um conceito muito amplo do que é vigilância epidemiológica. Porque fatores determinantes do processo da doença, fatores condicionantes, são muito amplos. Tanto da saúde da pessoa, do indivíduo, ou da coletividade, num grupo de pessoas. Então, esses fatores que determinam e que condicionam a saúde do indivíduo e da coletividade. Mas qual é o objetivo, então, da vigilância epidemiológica? Recomendar e adotar medidas de prevenção para evitar as doenças e de controle tanto de doença como de lesões à saúde. São agravos à saúde, são lesões à saúde. Tá? Então, observamos aqui que a Lei 8.080 traz que a vigilância epidemiológica vai ser um conjunto de ações e de serviços que é para conhecer, detectar e prevenir qualquer mudança, qualquer alteração nos fatores que determinam e que condicionam a saúde e a doença, tanto da pessoa quanto de um coletivo. Tá? E o foco principal é adotar medidas, recomendar medidas de prevenção e de controle, não só de doença. Aí vem um conceito mais amplo, né? Também de agravos à saúde. Agora, a Lei 8.080, no seu parágrafo 3º, ela vai definir a saúde do trabalhador. Então, entende-se por saúde do trabalhador, segundo a Lei 8.080, para fins dessa lei, ou seja, para fim da lei, para ser aplicada a lei, né? Um conjunto de atividades, então, é um conjunto de ações que se destina através, olha só, da vigilância epidemiológica, que é a atuação dos fatores determinantes e condicionantes, e também da vigilância sanitária, que é todo o mecanismo de produção, transporte, armazenamento de produtos de interesse para a saúde, de forma direta ou indireta, e também de serviços relacionados à saúde, de forma direta ou indireta. A promoção, que é buscar a qualidade de vida, a proteção da saúde do trabalhador, que é proteger o trabalhador de acidente, de riscos, assim como, além disso, além de melhorar a qualidade de vida, além de proteger o trabalhador, especificamente para evitar acidente ou danos, visa recuperar a saúde do trabalhador, reabilitar a saúde dos trabalhadores submetidos a riscos, a exposições de risco e agravos, danos, lesões para o corpo, que são causadas pela condição de trabalho. Tá? Então, subentende que a vigilância do trabalhador, a saúde do trabalhador, é muito ampla, porque vai envolver intervenção em fatores determinantes e condicionantes relacionados ao trabalho, que é a vigilância epidemiológica. Há todo o mecanismo de produção, transporte, armazenamento de bens de consumo de interesse para a saúde e de serviços de interesse para a saúde, de forma direta e indireta. Tá? E, além disso, proteger o trabalhador e recuperar ele, reabilitar o trabalhador quando ele tem algum dano ou quando ele tem algum agravo à sua condição de saúde, ou seja, algum dano à sua saúde. Isso é saúde do trabalhador. Aí diz, quais são as atividades específicas de saúde do trabalhador?
elas são a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho. Então, o trabalhador, quando tem um acidente de trabalho, tem que ter assistência, ou portador de doença profissional e do trabalho. Então, se ele teve algum acidente, se ele porta alguma doença relacionada ao trabalho, ou seja, ocupacional, ele tem que ter assistência. Da participação no âmbito da competência do Sistema Único de Saúde, de estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no trabalho. Então envolve toda a questão do estudo, da identificar fatores, de poder para poder prevenir, para poder evitar agravos, para evitar doenças advindas do trabalho, doenças ocupacionais. A participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, SUS, da normatização, fiscalização, controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias e de produtos, de máquinas e equipamentos que apresentem risco à saúde do trabalhador. Então, o SUS ele vai participar na sua competência da normatização, da fiscalização, do controle, da extração, do armazenamento, do transporte, da distribuição, do manuseio de substâncias ou produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam risco ao trabalhador. Então, tudo que apresenta risco ao trabalhador, o SUS participa de toda etapa. Isso é um ponto importante. Além disso, ele vai fazer a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Então, assim, o quanto a tecnologia vai ter impacto na saúde das pessoas. Então, o SUS ele vai avaliar isso. Né? Dar informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho. Então, por isso que tem a notificação do acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos, de demissão, respeitados o preceito ético profissional. Então, o SUS ele vai oferecer, tá dentro da saúde do trabalhador todo esse conjunto de ações. Olha só que interessante, ele participa na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições, empresas públicas e na privada. Então, o SUS ele vai fiscalizar tanto o público quanto o privado, no que envolve toda a questão voltada ao trabalhador. Revisão periódica da lista oficial de doenças originadas no trabalho, que são as de notificação, tendo sua elaboração e colaboração de entidades sindicais. Por fim, ele vai garantir ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de um setor, de um serviço, ou de todo ambiente do trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde do trabalhador. O que está acontecendo agora com o coronavírus. Tem empresas querendo funcionar, querendo abrir, com um grande número de funcionários, tudo, e o sistema SUS ele está regulando isso. É o que tem hoje, por exemplo, pessoas querendo sentar dentro de um shopping para tomar bebida alcoólica, em plena pandemia do Covid. E aí o SUS tem o papel de normatizar isso. Tá? Isso é voltado à saúde do trabalhador também, e além da saúde coletiva das pessoas, né? Do coletivo. Né? Bom, então nós vimos que a Lei 8.080 ela traz o conceito, né, do que é vigilância epidemiológica, que envolve fator determinante e condicionante, tá? Intervir neles. Falamos do conceito da vigilância sanitária, que envolve todo o processo relacionado a transporte, armazenamento, produção de produtos de interesse para a saúde, direto ou indireto, de serviços, sejam direto ou indireto, tá? E falando do trabalhador, que envolve tanto a vigilância sanitária e a epidemiológica no ambiente do trabalho, visando proteger o trabalhador, recuperar o trabalhador. Tá? Agora, ainda discutindo o conceito, porque a gente viu que na Lei 8.080 não fala de vigilância em saúde,
vai citar epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador. Falaremos agora de um dispositivo mais recente, que é a portaria da PNAB, né, da Política Nacional de Atenção Básica, que é a portaria 2436 de 2017, que regula em todo o território nacional a atenção básica na RAS, né, nas redes de atenção à saúde. Tá? Agora falaremos um pouco sobre o que a portaria cita, né, sobre o conceito de vigilância em saúde, epidemiológica e do trabalho. Bom, primeiro, a portaria ela traz a definição de território e territorialização. Vai dizer que a gestão deve definir um território de responsabilidade de cada equipe. A gente sabe hoje que as equipes aí têm em média de 2.000 a 3.500 pessoas no seu território. Chamamos esse território de área descrita ou adscrita, né? Que é uma área onde a equipe tem que fazer seus diagnósticos do perfil epidemiológico, das necessidades da população daquele território, para poder programar ações voltadas à realidade daquele local, né? Então, é o que está dizendo aqui, ó, a gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe, e essa deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e necessidades da comunidade. Então, basicamente, isso é muito simples, né? Eu vou ter um território adscrito, para eu me apropriar dele, para eu conhecer esse território, né? E para que eu conhecendo, eu faça ações voltadas ao perfil epidemiológico daquela população que está no território. Tá? E aí diz que, olha que interessante, e a necessidade, considerando diferentes elementos, como cartografia, ambientais, históricos, demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, culturais, sociais. Importante refazer e complementar a territorialização. O que significa isso? Então, quando você faz a implantação do modelo da saúde da família, você tem um território adscrito, específico, onde está aquela população inserida. Então, você vai mapear, vai fazer um mapeamento que, a princípio, ele é estático, porque tem a estrutura toda do bairro estática, né? E aí você vai jogar dados tornando ele dinâmico, colocando informações naquele mapa, que são informações epidemiológicas da comunidade, que envolvem fatores determinantes e condicionantes do processo da doença ali, naquela população, tá? Aí aqui diz, ó, importante refazer ou complementar a territorialização sempre que necessário. Então, tá sempre alimentando. Já que o território é vivo, porque ele é dinâmico. Uma igreja surge, um contaminante surge, uma situação de risco surge no território, casas novas são construídas, tá? Uma rua nova é aberta. Então, é dinâmico. O território ele modifica-se bastante. Uma rua que não é asfaltada passa a ser asfaltada, um esgoto a céu aberto passa a ser tratado. Então, há uma dinamicidade nesse território. Novos bairros surgem, né? Favelas podem surgir. Nesse processo, a vigilância em saúde, olha o que a portaria traz agora. Vigilância em saúde. Aí ela traz que dentro da vigilância em saúde tem a sanitária, ambiental, epidemiológica e o trabalhador. Então, segundo a visão mais recente do Ministério, ficando claro na portaria 2436 de 2017, é que a vigilância em saúde, ela se ramifica na epidemiológica, na sanitária, na do trabalhador e na ambiental. Tá? Então, são as 4 vigilâncias aí. Tá? Então, vigilância em saúde, do trabalhador, da epidemiológica e da vigilância sanitária e da vigilância ambiental. Tá? Então, a vigilância em saúde e as 4 ramificações dela. Então, é o que se subentende aqui, que fica tá, explícito, né? Aqui na portaria 2436. A vigilância em saúde é a vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica e do trabalhador junto. E a promoção se mostram, né, como referenciais essenciais para a identificação da rede de causalidade, ou seja, o que causa, né? E os elementos que exercem a determinação no processo da doença. É através dessas vigilâncias, que engloba a vigilância em saúde, né, que vai possibilitar o conhecimento do perfil epidemiológico, sanitário, do mundo do trabalhador, ambiental daquela comunidade, para que possa planejar e ter intervenções
buscando mudar essa realidade. Tá? Então, olha que interessante. Responsabilização sanitária da equipe. Então, a equipe no território, no conceito do SUS hoje, tem papel que as equipes devem assumir em seu território de referência, a descrevendo, ou seja, conhecendo aquela população. Considerando questionário sanitário, como é que conheço? Questionário ali do cadastro individual, do cadastro domiciliar, que vai para o ESUS já é um banco de dados interessante. Os fatores ambientais, considerando questões sanitárias, né, fatores ambientais, por exemplo, desastres, a qualidade da água, a qualidade do solo, a qualidade da ar, tá? Se o solo, se é asfaltado, se não é, se tem muito poeira, se não tem. Epidemiológica, se tem surto de doenças, se tem epidemias, se tem notificação de doenças, quais são. Controle de agravos, quais são os agravos que tem, tá? Questões culturais, socioeconômicas, que contribuem por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa. Os itinerantes, população em situação de rua, se tem ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, ou mesmo trabalhadores em uma área restrita, ou seja, se tem empresa na área, quais são as empresas, e ali tem que visitar para conhecer, para identificar fatores de risco. Então, essa é a visão nova, né, da vigilância à saúde. Olha que interessante, o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os níveis de acepção deste termo, ou seja, na prevenção primária, que é a promoção, proteção à saúde, que é o período pré-patogênico, segundo Livre Clark. Na prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, o tratamento, a prevenção de incapacidade. Na terciária, segundo Livre Clark, que envolve a reabilitação. E na quaternária, segundo Mark Jamoli, 95, né, em 95, ele falou que são ações que o médico deixaria de fazer para evitar uma iatrogenia, um erro médico. Aqui é evitar excesso de intervenções desnecessárias, tá? Não é o necessário, é o desnecessário evitar. Seria a prevenção quaternária, que prioriza determinados perfis epidemiológicos e os fatores de risco clínicos, comportamentais, alimentares, ambientais, bem como aqueles determinados pela produção e circulação de bens, que é a vigilância sanitária. Prestação de serviços de interesse para a saúde, que ainda é na sanitária. Ambientes e processos de trabalho, que aí entra ambientes na ambiental. A finalidade dessas ações é prevenir o aparecimento, ou seja, antever, né? Agir antes de ocorrer. E a persistência de doenças, agravos, complicações que possam ser preveníveis. Evitando intervenções desnecessárias, aqui o quaternário, né? E a iatrogenia, que dentro do quaternário. E ainda estimular o uso racional de medicamento, que é a prevenção quaternária. Tá? Para tanto, olha que interessante que a portaria traz. É fundamental a integração do trabalho entre atenção básica e vigilância em saúde. Então, estamos falando do Conselho de Vigilância em Saúde. É fundamental integrar a atenção básica à vigilância em saúde. Tanto é que a atenção básica é definida como um conjunto de ações e serviços que são como foco no indivíduo, num coletivo ou numa família, que envolve ações de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidado paliativo e o último, vigilância em saúde. Tá? Então, a vigilância em saúde ela deve ser exercida dentro da atenção básica. Tá? Que é a vigilância em saúde, então? Focando, definindo e fechando o conceito. Ela é um processo contínuo, então é uma continuidade, isso não para nunca, a equipe tem que estar fazendo sempre, e sistemático de coleta, ou seja, coletar dados, informações, consolidar essas informações, interpretar esses dados, tá? Ou seja, analisar esses dados, disseminando, ou seja, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, ou seja, divulgando informações, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para proteger a saúde das pessoas, ou seja, mantê-las saudáveis, para evitar doenças, evitar danos, evitar complicações, evitar agravos, e do controle de risco, ou seja, reduzir os riscos, para que se tenha agravos ou de doença, bem como para promoção à saúde, que é bem como,
De modo geral, a vigilância em saúde é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para melhorar as condições de vida das pessoas, que é o que chamamos de promoção à saúde. Olha que interessante. As ações de vigilância em saúde são inseridas nas atribuições de todos os profissionais de atenção básica. Então, a vigilância em saúde, todos os profissionais devem fazer a atenção básica. E envolve práticas e processos de trabalho voltados para. Aí vamos explicar agora, voltado a quê? Vou ser bem objetivo, a portaria é muito clara nisso. A vigilância da situação de saúde da população, com análise que subsidia o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitorando a avaliação das ações de saúde pública. Trocando em miúdos, deixando bem claro, isso quer dizer que a equipe de posse desses dados, ela vai direcionar, planejar ações voltadas de forma clara e objetiva, tá? Para melhorar as condições da população de vida. Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública. Tá? Olha que ponto importante. Então, detecção e identificação rápida das doenças, tá? Tanto por rastreio ou tanto por diagnóstico precoce. Tá? Olha a seca interessante. Da vigilância, que é estar atento, né? Prevenção e controle das doenças transmissíveis. Então, e por último, vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes. Hoje não fala mais doença crônica, fala condição crônica. Porque nem sempre a pessoa com uma doença crônica deve ser chamada de doente. Porque se ele adotar hábitos saudáveis, estilo de vida saudáveis, é uma condição crônica. Porque né, ele tem qualidade de vida, ele pode ter qualidade de vida. Então, finalizando, a atenção básica e a vigilância à saúde deverão desenvolver ações integradas, em conjunto, visando promoção à saúde, que é a qualidade de vida das pessoas, e evitar a doença nos territórios, onde a equipe de atenção básica é responsável. Todos os profissionais de saúde deverão realizar notificação compulsória, que faz parte do SINAM, e conduzir a investigação de casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e eventos de relevância à saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes. Olha que interessante. É responsabilidade da gestão municipal reorganizar o território e definir qual é o território para cada equipe. E os processos de trabalho de acordo com a realidade local é o município que tem que fazer, a equipe local que tem que fazer. A integração das ações de vigilância em saúde com a atenção básica pressupõe reorganização dos processos de trabalho da equipe, ou seja, é uma reorganização, a integração de bases territoriais, um território único, porque é único para uma equipe, tem um território, que ali ela tem que acompanhar longitudinalmente. Tá? Preferencialmente redistribuir ações e atividades dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, com definição de papéis e responsabilidades. A coordenação deve ser realizada por profissionais de nível superior das equipes que atuam na atenção básica. Eles estão dizendo que o agente comunitário vai atuar de acordo com as necessidades, na sua microárea, no seu território, e vai ter a coordenação de um profissional de nível superior para estar acompanhando ele, para estar orientando, para que ele consiga desenvolver o seu processo de trabalho. Tá? Então, nessa nossa segunda etapa aqui, nós conversamos da Portaria 2436 de 2017, que era a portaria da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica. Nós conversamos do conceito de vigilância em saúde de uma forma mais ampla, porque a portaria ela traz, né, para resumir e concluir, ela traz que vigilância em saúde ela está relacionada a uma equipe que vai ter um território, vai adscrever esse território, que é conhecer esse território, identificando situações de fatores determinantes e condicionantes, identificando o mecanismo de produção, transporte, armazenamento de bens, de forma direta ou indireta de interesse para a saúde, de serviços que são prestados naquele território de interesse da saúde, de forma direta ou indireta, das questões do meio ambiente, que envolve até o ar, a água, solo, seria a vigilância ambiental, e das questões voltadas ao trabalho das pessoas, ou seja, o local onde as pessoas exercem atividade laboral. E aí, identificando neste local ações voltadas a fatores determinantes e condicionantes, que é a vigilância epidemiológica no local do trabalho, os bens de consumo, o transporte, o armazenamento, serviços de interesse para a saúde, que é sanitária no ambiente de trabalho, com o foco de proteger
com o foco de reabilitar, com o foco de recuperar o trabalhador. Olha a complexidade, porque todo esse conhecimento a equipe tem que monitorar constantemente. Ter dados, ter informações, notificar as doenças, os agravos, os eventos de saúde pública. E ela precisa, além disso, junto com a comunidade, que é um ponto importante, ela precisa mobilizar para desenvolver ações de promoção, de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação, de cuidado paliativo, de redução de danos e de vigilância em saúde. Nessa perspectiva, a equipe então ela vai identificar essas situações, ela vai planejar ações e vai executar rotinas de processo de trabalho voltado a esse perfil da vigilância em saúde na comunidade. Então não dá para se falar em atenção básica se não for associar junto à vigilância em saúde. Essa constante e dinamicidade do território, né, e esse acompanhamento desses fatores determinantes e condicionantes do processo da doença através do planejamento de equipe de intervenções, de acordo com as necessidades da comunidade. Então, este é o conceito de vigilância em saúde que a PENAB propõe, que é o mais atual, é o que mais atual tem deste conceito aí, para trabalhar com vocês. Resumindo, então, chegamos à conclusão de que vigilância em saúde está acima e se ramifica em epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e ambiental. Tá? O conjunto de todas as vigilâncias de forma integrada na atenção básica, em territórios adscritos e determinados, ocorre então a vigilância em saúde, que são todas as atividades em conjunto, articuladas, planejadas, executadas e avaliadas constantemente. Muito obrigado a todos.